criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia, esse é o nosso lema deste ano 2025, o ano da comunhão. Seguimos aqui capítulo 29 e 30 de Gênesis e continuação do livro de Mateus, capítulo 8, do versículo hoje 18 ao 34. Iniciamos então. Jacó encontra-se com Raquel. Então Jacó saiu, seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados perto, pois os rebanhos bebiam bastante água, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se uniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre a boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: "Meus amigos, de onde vocês são?" "Somos de Harã", responderam então. "Vocês conhecem Labão, neto de Naor?" perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: "Sim, nós o conhecemos." Então Jacó perguntou: "Ele vai bem?" "Sim, ele vai bem", disseram eles. "E ali vem então as suas filhas, Raquel com as ovelhas." Disse ele: "Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto." Mas eles responderam: "Não podemos, enquanto os rebanhos não as agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas." Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: "Você é sangue do meu sangue." Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: "Só por ser meu parente você já vai trabalhar de graça? Não, diga-me qual deve ser o seu salário." Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome dela, mais velha, era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: "Trabalharei então 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova." Labão respondeu: "Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo." Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó: "Aqui nós temos uma lição, gente. Quando nós fazemos algo de coração, não é pesado, não vemos dificuldade. Quando fazemos realmente algo com paixão, algo que realmente vem do coração, não apenas de uma vantagem ou de uma vaidade ou de um querer, mas realmente do nosso interior, aquilo que realmente é feito, do nosso íntimo ali, você não vê dificuldade de tempo, não vê dificuldade para executar, não te pesa, não te cansa, não te sobrecarrega, porque aquilo está vivo em você. Há uma alegria de fazer aquilo ali. É exatamente isso que nós falamos da obra de Deus. Quem tem um chamado realmente, aquilo está dentro dele, está vivo, aquilo ali para ele é algo tão comum como levantar um braço, que não faz diferença, porque faz parte do corpo, né? Você está dormindo, você levanta, você acorda, espreguiça e sai da cama, porque você nem pensa qual você vai ter que levantar um corpo, não, porque você está tão vivo dentro de você.
Você não vê tempo, distância, chuva, sol, canivete, problema. E é isso que nós precisamos entender, servir a Deus. Por isso que o Senhor chama a gente para se fazer de todo o coração. A gente não vê cansaço, não vê distância, não vê dificuldade, não vê problema, não vê nada, porque é algo que faz parte da gente como se fosse um só na nossa vida, é o nosso chamado. Então Labão respondeu, então disse Jacó a Labão, entregue-me a sua mulher, a sua filha, por mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas, quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó no lugar de Raquel. E Jacó então deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Aí você vê, né? A Bíblia fala que tudo que o homem semear, ele vai colher. Naquele tempo era lei, não tinha graça. Se fosse debaixo da graça, aqui isso teria sido anulado. Mas Jacó enganou, Jacó foi enganado. Hoje nós temos essa graça de Deus, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher. Porém, existe a graça, que é a oportunidade de nós não precisarmos colher, que é chegar diante de Deus, confessar e deixar, reconhecer e mudar. E aí, aquilo que plantamos, não vamos colher, porque aí a gente paralisa ali e passamos a colher o que Deus conquistou na cruz. Mas se a gente não fizer isso, esse mesmo resultado que teve aqui com Jacó, teremos também, porque tudo que o homem semear, ele também vai colher. Labão então respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe-me passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou e disse, tudo bem. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concebeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Quer dizer, a mesma história lá, né, do seu pai, do seu avô, né? Então, assim, uma coisa em cima da outra, né? Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido vai me amar. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Aqui nós temos várias lições, mas rapidinho aqui, para não ficar um áudio muito longo, mas não podemos deixar de comentar. Enquanto ela estava querendo, a gravidez dela era apenas para ela vencer, conquistar, ter um benefício, Deus nunca a abençoou. Agora, quando ela, no 4º filho, louvou a Deus, então ela ficou em paz, teve paz e Deus a honrou. Então, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, não para benefício próprio. Está aqui, ó. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar minha família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho.
por isso deu-me o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse a Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte, por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o meu marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Aqui nós temos uma lição. A Raquel, ela era invejosa. Apesar de ser filha de Labão, criada no meio cristão, ela não era cristã. Ela era uma menina pagã e invejosa, natural, não era mundana, mas era natural, e ela não era convertida. E o Jacó, apesar, naquele tempo isso pouco importava, porque a tradição era casar com as mesmas linhagens, e subentendia-se que todo mundo da mesma linhagem vivia a mesma fé pela mesma criação. Mas é um grande engano, né? Filho de crente não é crente, estar na igreja não quer dizer que nós somos espirituais. Nós temos que acessar o Pai, né? Os ensinamentos do Pai, que é Deus para nós. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me respondeu por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Agora engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Aqui, dentro desse momento, segundo a história, o contexto da história, a Raquel aqui ela já estava diferente. Ela já tinha melhorado, mudado o coração. Então Deus a honrou verdadeiramente através da fé que ela não tinha. Por isso que Deus fez a Raquel dar luz a José. E aí entra aqui, depois que Raquel deu luz a José, disse Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Quer dizer, Deus falou com Jacó e Jacó falou assim: volta para casa agora. O que você tinha que fazer aqui já foi feito. Quer dizer, converteu a mulher, ficou mais rico do que ainda não tinha ficado, mas ele já estava ficando mais rico do que o seu tio. E aí agora era a hora dele voltar. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei por você. Mas Labão disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique por meio de adivinhação. Descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Quer dizer, adivinhação aqui é questão de tradução, fala-se por revelação, né? Ele, por testemunho, por ter visto Deus honrar Jacó. E acrescentou dizendo: diga o seu salário e eu te pagarei. Quer dizer, chegou ali sem nada e agora estava já sendo desejado para permanecer. E então Deus estava o honrando ali, né? Mudou toda a história. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei por você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quanto farei algo em favor da minha própria família? Tipo assim, eu não vou levar vantagem sobre você, eu só quero ir embora. Eu trabalhei, comi, bebi, dormi, casei, construí família e agora eu quero seguir meu caminho. Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você
concordar com o seguinte: hoje, Jacó, aquele moço, né, que levava vantagem sobre tudo, olha a diferença agora do caráter, né? É isso que realmente uma conversão faz, a transformação de dentro para fora. Aí o Jacó fez uma proposta: voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. A minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá me considerar roubador. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras, manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos os colocou aos cuidados do seu filho. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes e estourados e amendoeiras e pátálamos, e neles fez listras brancas e estoraque também. Descascou-lhes e parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos, depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Você vê, ele percebeu que estava sendo enganado, ele não bateu de frente, não foi lá brigar, porque a justiça não é nossa e não é na força do nosso braço. Quando temos realmente a confiança em uma vida com Deus, sabemos que Deus, ele sempre fará justiça aos seus escolhidos. Jacó separava os filhotes e rebanhos dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados, pretos de Labão. Assim, foi formando seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentas. Mateus capítulo 8, do versículo 18 ao 34. Vamos lá. Quando difícil é seguir Jesus. Quando Jesus viu multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei, aproximando-se, disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Então ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam. Se Jesus, porém, dormia, os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele respondeu: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento, o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando nós olhamos para isso aqui, e você vê um pouquinho mais para frente, Jesus já curou. Jesus, ele fez diferença aqui, curou leproso, né? Ressuscitou a filha do centurião, fez milagres, sinais e prodígios. Mas você vê, os discípulos ainda não conheciam o Deus da salvação, conheciam o Deus do poder. E essa é uma grande diferença que nós devemos ter cuidado. Deus, ele não é só Deus de sinal, milagre, prodígio, porta aberta, soluções. Deus é um Deus de salvação acima de tudo. E nós não devemos nos limitar e nem limitar a Deus como Deus da cura, o Deus do poder, o Deus da solução de um problema. Mas devemos reconhecer o Senhor como Deus da salvação. Aqueles conheceram o Deus da salvação, não só o Deus
de expulsar demônios, Deus da cura de doenças, o Deus dos sinais e prodígios, mas o Deus da salvação, porque eles aqui acharam que iam morrer e Deus os salvou da morte. E aí entra para nós a grande lição: o princípio de Deus é salvador e não só curandeiro ou solucionador de problemas. Se acheguemos e enxerguemos Ele como Deus da salvação sempre. Quando ele chegou ao outro lado da região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Aqui nós vamos ver também no Marcos e no Lucas, e vamos ver ali endemoniado, mas cada um conta aquilo que teve de experiência. O Marcos e o Lucas falam de um endemoniado porque naquele momento eles tinham visto um. O Mateus fala de 2 porque naquele tempo a presença de Mateus era mais detalhista. Se era 2, se era 1, não importa. O que importa é que está aqui o que Deus realizou, que era a libertação daqueles endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado da região dos Gadarenos, foram ao seu encontro endemoniados e que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-os entrar naqueles porcos então. E ele lhe disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Todos da cidade saíram ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do seu território. Aqui nós finalizamos aqui a leitura de hoje, e um comentário rápido, porque não podemos deixar de falar, apesar de nós já ter pregado isso na igreja muitas das vezes. Por que foi nos porcos? Os porcos eram animais imundos, desconsiderados legais para comer, para poder criar, para poder sobreviver daquela condição. E então ali eles, como se estivessem contra a lei, né? Fazendo coisa errada. E os demônios, eles não perdem oportunidade. Qualquer situação errada, eles vão pedir legalidade. Quer dizer, Jesus não pôde dizer não pode entrar, porque tinha a legalidade, a oportunidade. E esse é a grande lição para nós. Não venhamos da legalidade, como a gente sempre brinca dizendo, 1% para o diabo vale mais do que 99% para Deus. Por quê? Porque Deus não vai poder impedir, né, Satanás de agir, porque a legalidade tem oportunidade, tem a brecha. Então que a gente cada dia venhamos levantar menos oportunidades possíveis para o inimigo e mais oportunidades para Deus em nossa vida. Um beijo no coração, gente. Até amanhã.